Uma única pastilha de urânio, do tamanho de um amendoim, contém energia suficiente para gerar 1 milhão de quilowatts-hora de eletricidade. Isso é energia para abastecer milhares de casas por um ano inteiro. Mas como exatamente o urânio enriquecido é produzido? Como algo tão pequeno pode conter tanto poder? A história do urânio enriquecido começou em 1789, quando o químico alemão Martin Heinrich Klaproth identificou o urânio como elemento químico. Ninguém imaginava a energia trancada dentro dele. Foi apenas em 1896 que o físico francês Henri Becquerel descobriu a radioatividade, observando que o urânio emitia radiação espontaneamente. Essa descoberta inspirou Marie-Pierre Curie a encontrarem outros elementos radioativos, incluindo o rádio e o polônio. O grande salto aconteceu em 1932, quando James Chadwick descobriu o nêutron, a partícula subatômica que se tornaria a chave para a fissão nuclear. Poucos anos depois, em 1938, os químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann demonstraram que o urânio-235, um isótopo raro encontrado no urânio natural, podia ser dividido quando atingido por nêutrons, liberando quantidades enormes de energia. O urânio natural consiste em 99,3% de urânio-238, que não sofre fissão facilmente, e apenas 0,7% de urânio-235, o isótopo reativo capaz de sustentar uma reação em cadeia. O processo de aumentar artificialmente essa proporção é o que chamamos de enriquecimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos reuniram as maiores mentes científicas da época no Projeto Manhattan, liderado por figuras como Enrico Fermi e Robert Oppenheimer. Eles desenvolveram técnicas de enriquecimento usando difusão gasosa e centrífugas de alta velocidade, capazes de separar isótopos baseado em suas pequenas diferenças de massa. O resultado mais dramático foi a bomba atômica Little Boy, lançada em Hiroshima em agosto de 1945, que usava urânio-235 altamente enriquecido. Após a guerra, a atenção se voltou para aplicações pacíficas da tecnologia nuclear. Para uso em usinas de energia, o urânio precisa ser enriquecido apenas entre 3 e 5% de urânio-235. O urânio para armas, em contraste, requer níveis de enriquecimento acima de 90%, razão pela qual a proliferação nuclear continua sendo uma das preocupações mais urgentes do mundo. Hoje, o urânio enriquecido alimenta reatores que geram aproximadamente 10% da eletricidade mundial. Tudo começa no subsolo. Países como Austrália, Cazaquistão e Canadá juntos respondem por mais de 60% da produção global de urânio. O elemento é encontrado principalmente em um mineral chamado uraninita, tipicamente em concentrações entre 0,1 e 2%. Mas, na província canadense de Saskatchewan fica a mina de urânio de mais alto grau da Terra, onde as concentrações do minério podem exceder 20%, até 100 vezes mais rica que a média global. O desafio é o que fica acima do minério: uma camada espessa de arenito completamente saturada com água subterrânea. Para extrair o urânio sem inundar a mina, os engenheiros usam congelamento artificial do solo. Brocas com pontas de carboneto de tungstênio perfuram a rocha para instalar uma rede de tubos de resfriamento que carregam salmoura de cloreto de cálcio resfriada a menos 22 graus Fahrenheit. Este líquido sub-zero congela a água presa nos poros do arenito, criando uma barreira congelada impermeável que isola o minério e torna a extração segura possível. Instalar cada tubo leva até 8 dias, e o sistema completo requer 200 deles. A extração começa com um buraco piloto estreito que guia equipamentos de perfuração maiores até o corpo do minério. Uma broca alargadora então amplia o poço e quebra o minério, enviando rochas fragmentadas para câmaras de coleta abaixo. Todo o processo é operado por controle remoto, protegendo trabalhadores tanto de riscos de desmoronamento quanto de exposição radioativa. A mina é continuamente ventilada com ar fresco circulado a cada 20 minutos. Uma vez trazido à superfície, o minério passa por um scanner de radioatividade que confirma o conteúdo de urânio, tipicamente entre 15% e 18%, considerado de qualidade excepcionalmente alta. O minério é então triturado, moído em areia fina,
misturado com água para formar uma polpa e bombeado para a superfície. Caminhões especializados transportam a mistura para uma usina de processamento cerca de 80 km de distância. Na usina, a polpa é tratada com um ácido que dissolve seletivamente o urânio enquanto deixa outros minerais se assentarem no fundo dos tanques. A solução contendo urânio é extraída, purificada através de uma série de reações químicas e aquecida a 850 graus Celsius. O urânio é então convertido em gás hexafluoreto de urânio e alimentado em centrífugas de alta velocidade. Dentro dessas máquinas, a pequena diferença de massa entre isótopos faz com que o urânio-235, sendo fracionalmente mais leve, se concentre em direção ao centro do rotor, onde pode ser separado. O resultado é um pó escuro e denso que é embalado em tambores de aço de 208 litros claramente rotulados com avisos de perigo radioativo. Esses tambores são enviados para uma instalação de fabricação de combustível nuclear. Lá, o urânio passa por mais transformações químicas, movendo-se entre diferentes formas de óxido até se tornar pó de dióxido de urânio com precisamente as propriedades certas para a prensagem. Usando várias toneladas de pressão hidráulica, esse pó é compactado em pequenas pastilhas cilíndricas aproximadamente do tamanho de um amendoim. Uma única pastilha contém o equivalente energético de 815 quilos de carvão ou aproximadamente 568 litros de petróleo. As pastilhas são carregadas em fornos industriais e sinterizadas por 24 horas em temperaturas extremas. Este processo elimina poros internos, aumentando a densidade e estabilidade estrutural do material. Após o forno, braços robóticos empilham 30 pastilhas dentro de tubos de zircônio, um metal excepcionalmente resistente ao calor e corrosão e, criticamente, que permite que nêutrons passem livremente durante a reação de fissão. As extremidades dos tubos são seladas por soldagem automatizada para formar varetas de combustível acabadas. 37 varetas de combustível são então agrupadas em um conjunto estruturado de combustível, que é pesado com precisão para verificar o conteúdo exato de urânio. Antes de serem carregados em um reator, a radioatividade emitida por esses conjuntos é baixa o suficiente para que trabalhadores com equipamento de proteção adequado possam manuseá-los com segurança. Uma vez entregues à usina nuclear, os conjuntos de combustível são carregados no núcleo do reator, que contém até 5.760 varetas distribuídas em 480 canais de combustível. A fissão começa quando nêutrons colidem com átomos de urânio-235, dividindo-os e liberando tanto energia quanto nêutrons adicionais que continuam a atingir outros átomos. Esta reação em cadeia autossustentável gera calor imenso, cuidadosamente regulado por sistemas de segurança automatizados. O próprio reator é envolvido em paredes de concreto armado de 1,80 m de espessura e é projetado para desligar automaticamente se temperatura ou pressão atingirem limites críticos. O calor produzido converte água em vapor, que aciona turbinas massivas alojadas em edifícios de 400 metros de comprimento e equivalente a 20 andares de altura. Girando a 100 revoluções por minuto, cada turbina aciona um gerador capaz de produzir mais de 750 megawatts de eletricidade, suficiente para atender às necessidades energéticas de 500 mil de pessoas. Após aproximadamente um ano em operação, os conjuntos de combustível estão gastos. Neste ponto, eles estão tão intensamente quentes e radioativos que devem ser submersos em piscinas de resfriamento de 8 metros de profundidade por pelo menos 10 anos antes que possam ser gerenciados com segurança como resíduo. Mais de 700 mil varetas de combustível gastas atualmente repousam no fundo dessas piscinas em instalações ao redor do mundo. Este processo complexo transforma um elemento da natureza em uma fonte de energia limpa e poderosa. Cada etapa requer precisão extrema e medidas de segurança rigorosas, mas o resultado é uma tecnologia que pode fornecer energia confiável por décadas. A próxima vez que você ligar uma luz, lembre-se de que talvez uma pequena pastilha do tamanho de um amendoim esteja alimentando sua casa.